Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Nesse momento, eu peço para quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos e nos sintonizarmos com o nosso Pai, Deus, ao nosso Mestre, Irmão Jesus, pedindo força para suportar as dificuldades do dia a dia, iluminação no nosso caminho, para que a gente consiga trilhar os melhores passos, os melhores objetivos em nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Será que os nossos pensamentos têm a ver com o nosso bem-estar, com estarmos bem ou estarmos doentes? Será que existe alguma relação? Hoje eu vim falar do tema saúde e doença na visão espírita. Em 1986, Joe Dispenza, ele trabalha com pesquisas na área da neurologia, ele praticava o triatlo, que é uma modalidade que tem 3 fases. E na fase que ele estava da bicicleta, ele estava com os outros competidores numa estrada e ele acabou sendo atingido por um Mustang a 90 km por hora, que jogou ele para bem longe de onde ele estava. Nesse impacto, ele comprimiu 6 vértebras da coluna vertebral e os médicos diziam para ele que ele não voltaria a andar e que ainda assim ele precisaria fazer uma cirurgia para descomprimir essas vértebras. E aí ele diz o seguinte, ele fala que ele falaria isso para qualquer um fazer, mas era ele, então ele ia fazer de uma forma diferente. Então ele passou durante 6 semanas, todos os dias, 3 horas, mentalizando a reconstrução da coluna vertebral dele. Ele pensou da primeira forma o seguinte, que existia algo superior, que além de criá-lo, poderia curá-lo, que era Deus, e que qualquer pensamento que viesse à mente dele, que seria contrário àquilo que ele queria vivenciar na vida dele, ele ia bloquear, ia se manter firme no propósito dele. E aí, após 6 semanas, ele começou a sentir os movimentos do corpo. Em 10 semanas, ele começou a andar. Em 12 semanas, ele já tinha voltado aos treinos. Um outro caso, que é da Anita Morjani, ela, em 2006 também, ela achou que seria o último ano da vida dela, ela estava no hospital, numa situação já de estágio terminal de um câncer. Ela tinha um linfoma, que há 4 anos já ela tratava. Esse linfoma começou com um caroço no pescoço e as lesões foram se espalhando no corpo. E nesse estado que ela estava, já de quase morte, ela faz um desdobramento. E nesse desdobramento, ela tem uma clareza de que ela estava doente porque ela se sentia culpada por conta da forma como ela tratava o pai dela. E aí ela vê o pai dela em espírito e ela sente um amor muito grande por ele, incondicional, e vê
que ele em nenhum momento a julgava por o que ela teria feito. E aí ela, nessa clareza, ela percebeu que se ela voltasse para o corpo dela, que ela poderia se curar. Então ela retorna, ela volta do coma e depois de uma semana, todos os tumores começaram a se dissolver. E passadas 5 semanas, os médicos declararam a cura dela. E então hoje ela dá palestra, ela fala muito sobre isso. Esses casos estão num documentário chamado Heal, O Poder da Mente. Heal é cura em inglês, né? É H-E-A-L. Quem quiser procurar, alguém postou no YouTube, tinha na Netflix, aqui saiu. E então são casos que, se a gente parar para pensar no âmbito material da medicina, que a gente respeita e que é muito importante, mas é algo que parece não ter muita explicação. Qual é essa ligação que o nosso espírito tem com o nosso corpo, a nossa mente tem com o nosso corpo, né? Do livro Horizontes da Mente, de Miramês, pelo espírito Miramês, psicografado pelo espírito João Nunes Maia, ele diz o seguinte, né? A alma que consegue circular a energia física e espiritual em todo o seu corpo, sem nenhum desvio de força, alcançou algo de feliz, de saúde, de paz interior, de que milhares de criaturas são privadas por lhes faltar a presença da sabedoria e do amor. Se a gente pensar no nosso corpo, qual que é a menor parte dele aí? São as células, né? E que são muito pequenas, né? Se a gente pegar 1 milímetro ali, a gente divide esse 1 milímetro em 1000 partes e daí a gente tem um tamanho mais ou menos de uma célula. É algo muito pequeno. E se a gente pensar em termos evolutivos, há 750 milhões de anos atrás, segundo a ciência, as células elas eram esparsas, né? Não existiam micro-organismos, nem micro-organismos, né, assim, pluricelulares de várias células, né? E aí, aos poucos, elas começaram a se agregar, no sentido de começaram a perceber uma vantagem nisso, porque se agregando elas conseguiam ajudar umas às outras, proteger, começaram a aumentar o nível de consciência do ambiente em que elas estavam, porque umas percebiam junto com as outras, e daí foram formando, então, os primeiros organismos, né? Nós, seres humanos, somos uma colônia aí de 50 trilhões de células, pelo menos, né? Gerenciadas pela nossa mente. E do livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton, também é um livro que eu indico para quem tem interesse, ele estuda células-tronco, que são células que são especializadas em... na verdade, elas não têm uma especialidade. Dependendo do meio em que elas estiverem, que são células embrionárias, elas podem se transformar em qualquer coisa. E se a gente pegar mais ou menos há uns 50 anos atrás, quando Watson e Crick descobriram o DNA, que é no núcleo da célula, os cientistas falaram que havia se descoberto o segredo da vida. Só que o Bruce Lipton ele trata da seguinte forma, que o DNA ele pode ser determinante sim para algumas coisas nas pessoas. E existem síndromes que ainda a ciência não consegue resolver e que acabam, de certo modo, sendo determinadas pelo DNA, mas a gente coloca aí menos de 2% da população. A maioria, né, o DNA, na verdade, ele é modulado pela membrana celular, pela casca da célula, a parte externa, que é onde ela vai se relacionar com o que tem de fora dela, né?
Então, o quanto o ambiente que a célula estiver vai ser fundamental para o desenvolvimento dela, tanto para a saúde quanto para a doença. E o que adoece o corpo? Né? Em termos mentais, né? Culpa, insegurança, depressão, medos, negação da essência. Então, quando a gente, por algum motivo, a gente começa a agir, ter atitudes diferentes do que realmente a nossa consciência gostaria. Quando estamos fora, na verdade, do caminho das leis de Deus. E aí, muitas vezes a gente também fica com essa dúvida, né? Mas onde que estão essas leis? Segundo o Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. Então, quando a gente começa a se desvirtuar de alguma forma, a gente começa a ter um desequilíbrio no nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, que a gente fala tem o corpo material, o perispírito e o espírito, que o espírito não teria forma. O perispírito seria um corpo como uma cópia perfeita do corpo material, e inclusive célula a célula. Então, quando a gente começa com pensamentos que, de certo modo, negativos, a gente começa, de alguma forma, a lesionar esse corpo perispiritual. E como o corpo material, de alguma forma, ele quer se reequilibrar, o que ele faz? Essas energias deletérias, ele começa a literalmente jogar para o corpo material, como um mata-borrão. Não sei se alguém aqui conhece o que é um mata-borrão. É uma expressão antiga, na época que se usava a caneta tinteiro. Eu fui estudar isso, porque eu também não tive esse contato, né? Então, se usava a caneta tinteiro e, às vezes, a tinta ela saía mais do que devia no papel. Então, tinha como um mata-borrão, uma almofadinha para absorver aquela tinta. Então, é como o nosso corpo, ele absorve essa energia, mas isso por quê? Para um processo de cura. E como que a gente, quando estamos doentes e passamos por situações, enfim, como que é isso para a gente, né? Então, eu particularmente estou passando por uma situação, estou com um probleminha hormonal na minha hipófise, estou tendo que tomar medicação, e eu fiquei bastante reflexiva, assim, o que me levou, de repente, a ficar doente dessa forma, né? E eu tenho algumas ideias, assim, sobre isso, e tenho trabalhado sobre isso também. Então, que a gente enxerga a doença não como um castigo, mas como um alerta. A doença, ela, de certo modo, ela tem um significado de dor, né? E a dor, ela é importante. A dor, ela sinaliza que algo não está bem. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que, aí, por conta do DNA, vêm com ausência de dor. Não tem dor nenhuma. Pode quebrar um braço e não sente dor. Essas pessoas, elas acabam tendo uma tendência até morrer mais cedo, porque o corpo não sinaliza nada. Então, a dor, ela é um sinalizador importante para a gente, né? Tem um livro também que eu indico, que é o Perispírito, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, fala de todas as funções que tem o perispírito no corpo material. Uma delas é como mantenedor. É interessante pensar, né, quando a gente, por exemplo, se corta, né, e aí o DNA, mesmo que ele sendo algo como uma fita, como que ele consegue entender em 3 dimensões, às vezes a reconstrução de um músculo, de um tecido gorduroso, da pele, como que ele consegue entender tudo isso? O que molda isso? O que molda um embrião que começa de uma única célula a se desenvolver, a crescer e se tornar e ter a forma humana?
Então, o perispírito ele tem fundamental importância aí nesse aspecto de moldar e de manter a gente também. E tem um livro que chama Remissão Radical, da Kelly Turner, e ela fala assim, ela pesquisou 1.500 pessoas que tiveram uma remissão radical de doenças, né? E dessas 1.500 pessoas, 250 ela conseguiu entrevistar em profundidade. E ela descobriu 9 fatores que ajudaram nesse processo de remissão. 9 fatores em comum, né, dessas 250 pessoas, que são a mudança radical na alimentação, assumir o controle da saúde, seguir sua intuição, uso de ervas medicinais e suplementos, liberar emoções suprimidas, aumentar emoções positivas, profunda conexão espiritual, aceitar apoio social e ter uma forte razão para viver, um propósito. Então, que interessante. Aqui, de nove itens que eu falei para vocês, 7 são mentais, né? Os demais da matéria, que é tanto a mudança na alimentação, quanto o uso de medicação, enfim. Né? Então, o quanto a nossa mente ela está interligada ao nosso corpo. Quando a gente vem aqui tomar o passe ele ajuda a fluir a energia do nosso perispírito, e isso ajuda na cura de muitos males, né, no acalmar aí do organismo que às vezes está perturbado. Então, é importante também, mas estarmos também abertos para receber essa energia, isso é fundamental para que a gente realmente tenha, né, uma melhora mais significativa e de forma mais rápida. Eu gostaria de fazer uma meditação guiada agora, a gente finaliza assim. Essa meditação se chama visualização terapêutica. Quem propôs foi a mentora Joana de Ângeles para o Divaldo Franco. Vocês podem procurar na internet, quem não conhece, vale a pena. Eu vou trazer um pouquinho dessa meditação. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. E, nesse momento, vamos visualizar estarmos num lugar bem verde, o sol ainda presente. E nesse lugar, a gente vê uma montanha. Então a gente começa a caminhar para essa montanha. Caminha até ela. Suba essa montanha. Você está em cima dessa montanha e a natureza está em festa. Você vê os pássaros voando. E você percebe o entardecer, o sol se pondo. E o céu começa a escurecer. E as estrelas começam a aparecer no céu.
Nesse momento, você vê uma estrela que começa a se mover na sua direção. Ela vai aumentando de tamanho, vai se aproximando. E quando ela chega bem próxima a você, ela se torna uma forma humana. Você olhando de baixo para cima, vê os pés dessa pessoa, sua túnica branca, seu cabelo encaracolado, sua barba e seus olhos penetrantes. Você percebe que é Jesus. Ele olha para você com muito amor. E pede para que você peça algo que você esteja precisando nesse momento. Sem justificativas, seja sucinto, numa frase. Então, numa contagem regressiva, você pensa e daí você pede para ele. 3, 2, 1, peça. Ele captou o seu pedido e ele te pede um abraço. E você o abraça. Ele penetra em você, se funde em você. Desaparece. Mas você está iluminado, iluminada. E agora, aos poucos, vamos voltando. Quem quiser já pode ir abrindo os olhos. E que essa sensação boa a gente leve para a nossa semana, para o nosso dia a dia, para que a gente se mantenha em equilíbrio e consiga ter os dias mais equilibrados aí. Um abraço para vocês e uma boa semana.